Hoje deveríamos ter aqui uma sessão, né? Por isso eu vim para cá já nesse local que está preparado para essas sessões remotas do Senado. Então, eu vim para participar da sessão, mas houve um cancelamento em razão os prefeitos que seriam supostamente beneficiados com a antecipação do pagamento do Fundo de Participação dos Municípios, eles entenderam que esse projeto não os beneficiaria. E então, o projeto foi retirado. Nós temos uma reunião de líderes na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, quando discutiremos este problema e também definiremos a pauta da semana para várias reuniões deliberativas nesse sistema remoto de deliberação. Então, vou aproveitar para conversar com vocês sobre um assunto que eu venho tratando já há alguns dias. Aqueles que me acompanham diariamente sabem que eu disse, quando se anunciou espetaculosamente que a Câmara dos Deputados apresentaria um projeto para reduzir os salários pela metade de deputados e senadores. Eu disse que essa era uma hora de muito oportunismo, de demagogia, que muita coisa anunciada não caminharia, não chegaria ao objetivo final. E foi o caso. Não passou de uma encenação, provavelmente. Já se anuncia que esse projeto não irá para a pauta. Inclusive, com o áudio aqui que vazou, eu vou pedir permissão a vocês para colocar aqui esse áudio, já que é bom sempre comprovar o que se fala, né? Então, na verdade, anunciou-se inclusive no Jornal Nacional que a Câmara aprovaria um projeto reduzindo o salário de deputados e senadores e de todos os servidores públicos dos 3 poderes. Um projeto poderoso, portanto. E aqui está, olha, vamos ouvir esse áudio. Ouçam aqui o áudio. Aqui nós somos uma grande concentração de funcionários públicos por metro quadrado. Então eu vou compartilhar com vocês algumas informações que eu obtive agora numa reunião virtual que nós fizemos, a coordenação da bancada do PT. Aqui, para quem não reconhece, para quem não conhece minha voz, aqui é Margarida, viu? Rodrigo Maia, depois de ter apanhado, mas muito, dos nossos pares, resolveu assumir o compromisso de não mais pautar e menos ainda falar sobre redução de salários de funcionários públicos. Essa agenda realmente é muito negativa e, nesse momento, inexplicável. Ele mesmo estava mencionando uma economia de 18 bilhões num quadro de economia de guerra em que ele mesmo reconhece que deverá haver um gasto. Bem, isso é suficiente. A deputada Margarida Salomão, lá de Minas Gerais. Tem um outro áudio aqui também, na mesma linha, que comprova, né? Que trata de uma reunião de líderes lá na Câmara dos Deputados. Está aqui o áudio. Amigos, aqui quem fala é o deputado Marcelo Ramos. Eu quero registrar que a reunião de líderes ontem decidiu por não pautar essa matéria de redução de remuneração dos servidores públicos. Eu, inclusive, alertei sobre um vício existente no projeto que foi apresentado na Câmara, porque o projeto apresentado por um deputado propõe a redução da remuneração dos 3 poderes. No entanto, o Poder Legislativo só tem iniciativa legislativa para legislar sobre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Então teria que ser um projeto do Poder Legislativo, um projeto de iniciativa do Judiciário, um projeto de iniciativa do Executivo. Aí está correto o deputado. Portanto, muitas vezes anuncia-se para não acontecer. E foi o que se verificou desta feita, né? Então eu venho desde o início dizendo que existe uma outra alternativa que renderia muito mais, uma economia muito superior. Eu tenho falado sobre isso, eu sei também que é um assunto que causa constrangimento no nosso meio,
mas eu tenho dito que se nós repassássemos para a saúde os recursos da verba indenizatória e também do auxílio moradia e uma parte da cota de passagens, porque certa vez eu disse ao presidente do Senado que eu economizava mensalmente mais de 1/3 desta verba de passagens, que, portanto, poderia o Senado Federal reduzir a cota de cada senador com uma grande economia. E eu não uso hoje 2/3, muito menos. Eu vou depois mostrar aqui nesses 3 meses o balanço dos meus gastos, como prestação de contas e como referência para que se possa avaliar o tamanho da economia que se fará se uma decisão dessa natureza for adotada. Então, qual é a minha sugestão? Nós eliminamos o auxílio moradia, eliminamos a verba indenizatória. Isso significa o quê? 15 mil reais por mês de verba indenizatória e 5.500 reais por mês do auxílio moradia. E podemos eliminar também pelo menos 1/3 da cota de passagem, e aí eu não saberia dizer o valor neste momento. Mas se nós multiplicarmos por 513 deputados, 81 senadores, esses valores a que me refiro, teríamos uma economia significativa bem superior à suposta redução em 50% dos salários. Estes valores a que me refiro são valores que complementam, na verdade, o salário. É complementação salarial, verba indenizatória, auxílio moradia. O nosso salário líquido está em torno de 23 mil reais. Eu tenho coragem de fazer esta sugestão porque há muito tempo, há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, eu abri mão da verba indenizatória e do auxílio moradia. E não uso o apartamento funcional, que é do governo, não é? Então, eu posso fazer essa proposta porque tenho experiência própria. E hoje coloquei aqui na minha página do Facebook, né, os valores dessa economia. Tá tudo bem aí, Omar? Tá funcionando? Então tá bom. Deixa eu achar aqui então os valores dessa economia, não é? Aqui está. Então é o seguinte, vamos lá. No mês de janeiro, eu teria para a verba indenizatória 15 mil reais. Eu teria de transporte aéreo R$ 17.586,60. De auxílio moradia, R$ 5.500. O total seria R$ 38.086,60. Sabe quanto eu gastei? 0. Por que eu não gastei passagem? Porque era recesso. Então, 0. Eu economizei, portanto, R$ 38.086,60. Vamos para fevereiro. Fevereiro seria 15 mil de verba indenizatória, 17.888,60 de transporte aéreo. Auxílio moradia 5.500. Total disponível 38.088. Total utilizado R$ 9.450 de passagens aéreas, ida e vinda, ida ao Paraná e volta a Brasília. Portanto, a economia foi de R$ 28.838,24. Isso no mês de fevereiro. E agora no mês de março. Já temos o balanço de março também, embora o mês ainda não terminou. 15 mil de indenizatória, 17.586 transporte aéreo, 5.500 de auxílio moradia, total disponível 38.086. Gasto, valor utilizado 7.829. Economia 30.157. Portanto, na soma desses 3 meses, a economia foi de R$ 96 mil, quase R$ 100 mil
em 3 meses a economia com a não utilização da verba indenizatória do auxílio moradia e de parte da cota de passagens. Então é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo a eliminação dessas verbas, a extinção dessas verbas, para que essa parte que está no orçamento do Congresso Nacional seja transferida ao Ministério da Saúde para a compra de respiradores, UTIs, aparelhamento dos hospitais, para atendimento principalmente da pobreza existente na periferia das grandes cidades. Isto significaria muito, muito mais do que reduzir salário. Eu estou afirmando porque tenho autoridade de afirmar isso, já que abri mão. E nesses anos todos, a economia que proporcionei, nesses anos todos os anos, foi em torno de R$1 milhão todos os anos, somando a aposentadoria de ex-governador, que também abdiquei desde o início e nunca recebi nesses últimos 29 anos. A que teria direito líquido e certo. Agora, o Supremo Tribunal Federal acabou com essa aposentadoria. Mas quem recebeu, recebeu e não devolve. Eu não recebi, economizei para os cofres públicos. É evidente que se nós adotarmos uma medida dessa em caráter de emergência, ela poderá se tornar definitiva. Então veja o aproveitamento, veja a validade dessa proposta. E mais, ela terá consequência, porque terá desdobramento, terá que chegar também às assembleias legislativas, que também utilizam as chamadas verbas indenizatórias, não é? Tem lá também estas verbas, não é? Se tiver algum questionamento aí, vocês me digam, porque nós não queremos deixar nenhuma dúvida sobre esse assunto, já que é um assunto que eu sei causa constrangimento, mas eu tenho essa posição e já disse a vocês certa vez que nunca divulguei, nunca propagandeei isso, não é? Eu usei como publicidade, como proselitismo. E só na última campanha, em 2018, como esse tema era abordado, eu acabei revelando. Mas antes disso, não usava como proselitismo político, não é? Acho que é uma questão de consciência, convicção pessoal, essa renúncia em respeito às pessoas que acreditam em mim. Bem, as dificuldades continuam, né? O número de infectados aumenta e também de mortes. O mundo todo está atordoado com esse vírus e os países mais ricos estão liberando bilhões para injetar na economia, para evitar um desastre maior. Nós já temos sinais, né, de que teremos uma grande queda do produto interno bruto. Fala-se em 4%, Fundação Getúlio Vargas. Os mais radicais chegam a dizer que sofreremos uma queda de até 7% do produto interno bruto como consequência da crise que decorrerá desta pandemia. Então, nós estamos inclusive preocupados em oferecer sugestões, propostas que atendam principalmente a microempresa, a pequena empresa, o pequeno empresário, a média empresa e, sobretudo, que preserve os empregos dos trabalhadores. Então, o governo que, numa medida provisória, cometeu um equívoco, que reconheceu e arrumou, não é? Que autorizava a suspensão dos contratos dos trabalhadores por 4 meses sem remuneração, agora provavelmente vai encaminhar proposta estabelecendo que haverá a suspensão dos contratos, mas haverá uma compensação financeira, o governo se encarregará disso. Eu acho que nós temos que priorizar exatamente a manutenção do emprego, a sustentabilidade para as empresas superarem esse momento difícil e precisamos contar, obviamente, com a leitura correta que pode fazer o governo
das prioridades nesse momento para que os recursos sejam corretamente aplicados. Com o estado de calamidade, o governo tem já a possibilidade de remanejar os recursos do orçamento. Ele pode, portanto, com essa flexibilização, com a dispensa do cumprimento de normas fiscais, né, que tinham por objetivo o chamado superávit primário, o governo pode agora, sem receio da regra de ouro, ele pode sim, eventualmente, retirar dinheiro de um lugar, passar para o outro, para atender a emergência e as prioridades. Isso, obviamente, vai aumentar o déficit público do país. Teremos um déficit ainda maior, que vai passar de 200 bilhões de reais neste ano. E no próximo ano, dificuldades prosseguem, porque, obviamente, a dívida vai crescer. Com o crescimento da dívida, nós teremos certamente mais despesas, né, para a rolagem da dívida. Veja, hoje eu já estou vendo aqui, olha aqui os bancos, né? Os bancos tiveram um lucro de 120 bilhões de reais no ano passado, foi o maior lucro da nossa história, apesar do PIB ter sido de 1% apenas, não é? Os bancos tiveram esse fenomenal lucro, um lucro de mais de 100 bilhões de reais. E todos nós sabemos que a concentração se dá em torno de 5 grandes bancos no país. Mas veja aqui a notícia: bancos já estão subindo juros e reduzindo prazos de empréstimos, diz Banco Central. Então, quando você faz um apelo aos banqueiros, já ganharam muito, ganharam demais, né? Se enriqueceram de forma generosa nos últimos anos, não é? Quando se faz um apelo aos bancos, a resposta é essa. O Banco Central já identificou que os bancos têm aumentado os juros e reduzido os prazos para novos empréstimos a partir da pandemia da coronavírus. Segundo o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, as medidas tomadas para reforçar o caixa dos bancos em 1 bilhão e 200 milhões são uma resposta ao processo de elevação das taxas. Então, o governo abre crédito aos bancos, não é? E nós estamos aqui cobrando crédito aos pequenos, micro, pequena e média empresa, para a manutenção dos empregos. Diga aí, Rafael, o que tem aí de... O Solimar disse, senador, assim: senador, por que o senhor não propõe cancelar as eleições e usar o fundo eleitoral para usar no SUS? Solimar, nós já abordamos isso aqui, inclusive. Eu, inicialmente, era contrário, né? Quando houve uma proposta nessa direção, eu fui consultar a legislação e verifiquei que há um impedimento legal, que nós não podemos alterar a legislação 1 ano antes da eleição. Só antes de 1 ano antes da eleição é possível alterar a legislação eleitoral. Mas depois veio a calamidade pública, e nós aprovamos o decreto do presidente instituindo o estado de calamidade pública. Então, diante dessa catástrofe que nós estamos enfrentando, se admite. Mas eu confesso, só você que pese o fato de admitir, né, sei que será muito difícil. Importante por quê? Porque nós colocaríamos 2 bilhões no fundo eleitoral, mais 1 bilhão do Tribunal Superior Eleitoral, recursos de que dispõe o Tribunal para a realização e administração das eleições. Então seriam 3 bilhões de reais destinados a combater o vírus. E nós poderíamos adiar as eleições, segundo proposta de alguns, para 2020. Já há 2 propostas apresentadas, propostas de emenda à Constituição. Uma do Major Olímpio e outra do senador Eumano Ferrer, do Podemos. Subscrevi, inclusive, a proposta do Eumano Ferrer. Isso será discutido, mas eu confesso, gosto da sinceridade, gosto da franqueza, não é? Eu acho muito difícil aprovar o adiamento das eleições.
Por isso, aqueles que estão envolvidos com o processo não parem, procedam normalmente, não é? Há um prazo de filiação partidária, que é dia 4 de abril, então é preciso que a filiação esteja legalizada até o dia 4 de abril. Então, vamos cumprindo aí os procedimentos e, se eventualmente ocorrer uma decisão consensual em torno do adiamento das eleições, não se perderá o trabalho. Enfim, mais alguma coisa aí? Não. Bem, é evidente que politizaram muito a crise que nós estamos vivendo. Ontem houve confrontos verborrágicos novamente, né? O governo da União com o governo dos estados. Mas esse é um momento de unidade nacional. Nós temos que construir a unidade nacional para sermos mais fortes na superação dessa pandemia. Então, eu lamento que alguns ainda se utilizem desse momento de forma oportunística para levar vantagem, não é? Eu lamento muito. Ainda agora, nós temos que olhar a dor e o sofrimento das pessoas. Ainda agora, eu recebi um telefonema de um caminhoneiro que estava levando uma carga. Vou evitar divulgar o seu nome, não estou autorizado por ele, mas ele estava levando uma carga exatamente de material no combate à pandemia, para o Maranhão. Ele estava já no estado de Tocantins e ele começou a sentir fortes dores no corpo, todos os sintomas, na verdade, todos os sintomas dessa peste, né, desse vírus aí, do coronavírus. E ele teve que voltar, está na cidade de Curupi, aí no Tocantins. Eu até estou tentando falar com o prefeito de Curupi para dar um atendimento a ele, porque, obviamente, veja, ele é morador do Paraná, está no estado do Tocantins e até o Maranhão, atravessando quase o Brasil de ponta a ponta, né? Andou nesses dias 2.500 quilômetros nas estradas, e aí é acometido deste vírus, né? E fica, obviamente, desesperado, sem saber o que fazer, longe da família, querendo voltar para casa. Aí bate o temor de que não voltará mais para casa, né? Teme a morte, né? É evidente que nós esperamos que isso não seja tão grave e que ele possa ser atendido pelos médicos de Curupi, aí no Tocantins, e possa voltar para sua casa. Mas é evidente que o medo atormenta nesta hora. É isso que nós temos que considerar. E quantas pessoas estão vivendo esse mesmo drama, o drama desse caminhoneiro? Quantas pessoas no país estão vivendo? É por isso que, mesmo com dúvidas, eu não tenho certeza. E quem pode ter certeza de que essa medida rigorosa de confinamento, de isolamento das pessoas seja correta, já que realmente ela proporciona um desgaste enorme na economia, é óbvio que prejudica, não é? Que compromete a produção, a produtividade, o emprego, o salário. O salário é terrivelmente alvejado, né, neste momento de crise. Então, é claro que nós gostaríamos que todas as pessoas estivessem trabalhando, se movimentando naturalmente, né, normalmente. No entanto, as pessoas especializadas que estudaram, que aprenderam, que investigaram, que pesquisaram, que se cercam de especialistas para orientar a sociedade, que valem-se de experiências já vividas em outros países. É óbvio que nós temos que seguir esta orientação que vale. Podem estar errados? Podem estar errados, mas certamente eles possuem muito mais chance de acertar do que nós,
que não estudamos isso, que não nos aprofundamos nessa matéria, que não somos cientistas. Então, nós temos que ouvir, sim, a Organização Mundial da Saúde, a comunidade científica, os médicos, o ministro da Saúde. Nós temos que fazer uma opção. E esta é a opção mais coerente, mais prudente. Não se trata de um jogo de truco, não. Perdido por perdido, truco, não é? Quem sabe eu acerto e ganho esta parada. Não, não é isso. Nós temos que ter aqui, quem exerce um cargo público, por menor que ele seja, tem que ter responsabilidade, tem que assumir responsabilidade. Não só na ação, mas também na comunicação. Não só naquilo que se faz, mas também naquilo que se diz, porque tem interferência, tem influência e, obviamente, contribui para o mal ou para o bem. Então, da nossa parte, mesmo com as dúvidas naturais, porque, obviamente, esse é um fato novo, né, inusitado. Então, não tivemos experiência semelhante antes, não é? Porque é diferente esse vírus, não é? É diferente. Então, mesmo com todas as dúvidas, nós temos que fazer uma opção, procurar fazer a opção correta, e a opção que nós estamos fazendo é essa, e eu espero que vocês também façam, porque numa hora como essa, não dá para dizer, olha, a vida é sua, faça com ela o que você bem entender. Não é bem assim. A vida é sua, mas há, certamente ao redor de você, outras vidas que dependem também de você. Agora sim, porque você, contaminado pelo vírus, pode contaminar outras pessoas. Então, essa é a razão de todos os cuidados que estão sendo adotados nesse momento. Todos nós queremos que o governo acerte, que o presidente acerte, que o ministro continue acertando, porque imagino que até aqui ele acertou, o ministro da Saúde, e que o governo possa oferecer realmente, nos próximos dias, possa oferecer estímulos à economia, proteção social aos trabalhadores, a fim de que a crise seja minimizada. Ela é uma realidade inevitável, mas pode ser minimizada, na medida em que as providências do governo forem as mais corretas e as mais competentes, e é o que nós estamos desejando. Certamente, o governo vai valer-se da contribuição inteligente que muitos podem oferecer. Eu próprio pretendo, a partir de amanhã, depois de estudar um projeto do Instituto Atlântico, do meu amigo Paulo Rabelo de Castro, eu pretendo oferecer como sugestão, em nome do nosso partido. Isso está sendo preparado. Minha equipe também preparou propostas, mas nós estamos cautelosamente apenas divulgando aquilo que consideramos indiscutível, não é? Então, vamos aguardar essa proposta do Instituto Atlântico para oferecer também como contribuição ao governo, porque as medidas devem partir do governo, já que o que depende de recurso depende de fonte de recursos, e cabe ao governo definir a fonte dos recursos para, evidentemente, atender a esses pleitos. Eu vou atender aqui o senador Regufe, que está ligando. Eu vou botar aqui no Viva Voz aqui. Oi, Regufe. Oi, Álvaro. Oi, está no Viva Voz porque eu estou fazendo uma live, mas como você é um grande senador e não pode esperar, eu resolvi atender interrompendo a live. Então, os nossos amigos que estão me acompanhando estão ouvindo. Eu liguei a você porque no Colégio de Líderes, o presidente do Senado decidiu que cada liderança indica um projeto. Então eu queria te comunicar que havia indicado dois, um do senador Lazier e outro seu, e quero te comunicar que estou priorizando o seu projeto. É o projeto
que define que as verbas indenizatórias devam ser extintas, não utilizadas no Congresso, e devem ser repassadas, esses valores devem ser repassados ao Ministério da Saúde. Então era para te comunicar para transmitir a você essa informação. Obrigado, Álvaro. Eu considero importante que o Congresso também faça a sua parte, né? Então acho que é uma medida importantíssima essa, e principalmente nesse momento tão grave para o país. É isso, e esse tema era o tema que eu estava abordando aqui na live, né, no meu Facebook, dizendo que aquela proposta inicial da Câmara de redução de salário é muito inferior a esta, que na soma dos valores, esta é muito mais significativa e creio que muito mais justa, porque além de nós atendermos a emergência agora, essa é uma providência que pode se tornar definitiva depois. Isso significará uma grande economia e, obviamente, com os desdobramentos naturais, porque as assembleias legislativas também se utilizam destas verbas, né? E nós teríamos, por consequência, não é, uma ampliação do benefício, do resultado, não é? E você sabe, você tem sido um grande lutador para acabar com mordomias, acabar com privilégios, e nós estaríamos atendendo exatamente essa prioridade do povo brasileiro, que é de acabar com os privilégios das autoridades. Muito obrigado, viu, Regufe? Obrigado, Álvaro. Não sabia que você estava em live, desculpa aí o incômodo, e um abraço a todos da live também. Foi um prazer, viu, Regufe? Um grande prazer. Regufe, grande senador aqui de Brasília, que na verdade é um senador do Brasil. Obrigado, eu vou continuar conversando aqui, Regufe. Um abraço a você. Um abraço, depois a gente fala. Um abraço. Ok. Bem, gente, então, não foi em Senado, não. Isso foi coincidência, eu havia ligado a ele para comunicar realmente, na verdade havia ligado para definir qual dos dois projetos seria priorizado. Como tive dificuldade de falar com ele, falei antes com o senador Lazier, e o senador Lazier então abriu mão para que o projeto o senador Lazier define na lei, né, o bloqueio das nossas fronteiras, né? Como há uma portaria já que não é lei, então ele próprio entendeu que o projeto dele pode esperar um pouco mais, porque vai oferecer mais segurança jurídica, né? Maior segurança jurídica, a essa decisão de interromper a passagem das nossas fronteiras, e optamos então pelo projeto do senador Regufe, que segunda-feira, nessa reunião do Colégio de Líderes, nós colocaremos então como prioridade para a pauta dos trabalhos do Senado Federal. Bem, amigos, acho que podemos encerrar por aqui, agradecendo a todos vocês pela participação de sempre aqui conosco, não é? Facebook, também lá no YouTube, vá lá, se inscreva no canal do YouTube. Para nós será uma honra ter a sua participação, a sua inscrição no nosso canal. Lá estão mais de 3.000 vídeos já ali registrados, né? E temos também o Instagram e o Twitter para você participar conosco. Grande abraço a todos, muito obrigado. Veja, eu estou em Brasília ainda e hoje eu pretendo ir ao Paraná, já que o trabalho que estou fazendo aqui posso fazer de lá, com essa novidade das sessões virtuais, das sessões à distância, né? da deliberação no sistema remoto. Então, hoje à noite devo ir ao Paraná. Muito obrigado a todos, um grande abraço, que Deus proteja você, sua família e seus amigos. Grande abraço.